Leitura do livro de Êxodo, capítulos 21 ao 24, na versão da Bíblia King James 1611, marca da BV Books. Êxodo capítulo 21. Agora estes são os juízos que colocarás diante deles. Se comprares um servo hebreu, 6 anos ele te servirá, e no 7º ele sairá livre, gratuitamente. Se ele entrou só, deverá sair só. Se ele era casado, sua esposa sairá com ele. Se seu senhor lhe deu uma esposa, e ela gerou filhos ou filhas, a esposa e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá só. E se o servo disser claramente: amo meu senhor, a minha esposa e meus filhos, eu não sairei livre. Então seu senhor o levará aos juízes e também o levará à porta, ou ao umbral da porta. E o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. E se um homem vender sua filha para ser serva, ela não sairá como saem os servos. Se ela não agradar ao seu senhor, que se comprometeu a desposá-la, então ele permitirá que seja resgatada. Ele não poderá vendê-la a uma nação estrangeira, visto tê-la enganado. Mas se a desposar com seu filho, agirá com ela conforme a maneira das filhas. Se tomar para ele outra esposa, não diminuirá seu alimento, sua vestimenta e nem sua obrigação matrimonial. E se ele não cumprir esses 3 para com ela, então ela sairá livre, destituída de dinheiro. Aquele que ferir a um homem e ele morrer, certamente será morto. Se um homem não estiver de emboscada, mas Deus o entregar em sua mão, então eu te designarei um lugar para o qual ele fugirá. Mas se um homem vier premeditadamente contra o seu próximo para matá-lo à traição, afastá-lo-ás do meu altar para que morra. E aquele que ferir seu pai ou sua mãe, certamente será morto. E aquele que furtar um homem e o vender, ou se for encontrado em sua mão, certamente será morto. E aquele que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe, certamente será morto. E se homens lutarem juntos e um ferir ao outro com uma pedra ou com o seu punho, e ele não morrer, mas se mantiver na cama, se novamente levantar-se e caminhar sobre o seu cajado, então aquele que o feriu será absolvido. Somente lhe pagará pela perda de seu tempo e o fará curar totalmente. E se um homem ferir seu servo ou sua serva com um cajado, e ele morrer debaixo de sua mão, ele certamente será punido. Todavia, se sobreviver por 1 dia ou 2, não será punido, porque é seu dinheiro. Se homens lutarem e ferir uma mulher grávida, assim que seu fruto se apartar dela, e não havendo outro dano, certamente será punido, conforme o que impuser o marido da mulher, e ele pagará segundo o que os juízes determinarem. E se houver qualquer dano, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. E se um homem ferir o olho de seu servo ou o olho de sua serva e o danificar, deixá-lo-á sair livre por causa do seu olho. E se ele atingir o dente de seu servo ou o dente de sua serva, deixá-lo-á sair livre por causa do seu dente. Se um boi escornear um homem ou uma mulher, de modo que morra, então o boi certamente será apedrejado e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi era acostumado em tempos passados a empurrar com seu chifre, tendo sido testemunhado ao seu dono e não o guardou, mas ele matou um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e seu dono também morrerá. Se lhe for posto uma quantia de dinheiro, então ele dará pelo resgate de sua vida o que lhe for posto.
Se ele escorneou um filho ou escorneou uma filha, de acordo com este juízo lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dará ao seu senhor 30 siclos de prata, e o boi será apedrejado. E se um homem abrir um buraco, ou se um homem cavar um buraco e não o cobrir, e nele cair um boi ou um jumento, o dono do buraco pagará por ele e dará dinheiro ao dono deles, e o animal morto será seu. E se o boi de um homem ferir o de outro e ele morrer, então venderão o boi vivo e dividirão o seu dinheiro, e também dividirão o boi morto. Ou se for conhecido que o boi escorneava no passado, e seu dono não o guardou, certamente pagará boi por boi, ou o morto será seu. Êxodo capítulo 22. Se um homem furtar um boi ou uma ovelha e matar ou vender, restituirá 5 bois por um boi e 4 ovelhas por uma ovelha. Se um ladrão for encontrado saqueando ou for ferido para que morra, não se derramará sangue por ele. Se o sol houver se levantado sobre ele, derramar-se-á sangue por ele, pois ele deve fazer restituição completa. Se ele não possuir nada, será vendido pelo seu furto. Se o furto for achado vivo em sua mão, seja boi, jumento ou ovelha, ele restituirá em dobro. Se um homem fizer um campo ou uma vinha a ser comida e colocar nela seu animal e for alimentar no campo de outro, então do melhor do seu próprio campo e do melhor da sua própria vinha fará restituição. Se romper um fogo e pegar nos espinhos, de modo que não seja consumidos os feixes de trigo, ou a seara, ou o campo, o que iniciou o fogo certamente fará restituição. Se um homem entregar a seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado da casa do homem, se o ladrão for encontrado, que ele pague o dobro. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado aos juízes, para ver se ele colocou a mão nos bens de seu próximo. Para todo tipo de transgressão, seja por boi, por jumento, por ovelhas, por vestes ou por qualquer coisa perdida, que o outro protestar ser seu, a causa de ambas as partes virá diante dos juízes, e aquele a quem os juízes condenarem, este pagará em dobro ao seu próximo. Se um homem entregar ao seu próximo um jumento ou um boi, ou uma ovelha, ou algum animal para guardar, e este morrer, ou for ferido, ou levado embora, sem que nenhum homem veja, então haverá um juramento do Senhor entre os dois, de que ele não pôs a mão nos bens de seu próximo. E o dono disso aceitará, e o outro não o restituirá. E se lhe for furtado, ele fará restituição ao seu dono. Se for dilacerado, então que ele o traga em testemunho, e ele não fará restituição pelo que foi dilacerado. E se um homem pedir emprestado alguma coisa de seu próximo, e for ferido ou morrer, não estando com ele o dono, ele certamente fará restituição. Mas se o dono disso estiver com ele, não fará restituição. Se foi uma coisa alugada, será pelo seu aluguel. E se um homem seduzir uma virgem que não é desposada e se deitar com ela, ele certamente adotará e tomará por sua esposa. Se o seu pai completamente se recusar a dá-la, ele pagará em dinheiro conforme o dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Todo aquele que se deitar com um animal, certamente será morto. Aquele que sacrificar a qualquer deus e não somente ao Senhor, este será totalmente destruído. Não afligirás um estrangeiro, nem o oprimirá, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Não afliges nenhuma viúva nem o órfão. Se os afligirdes de alguma maneira, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira arderá,
e eu vos matarei à espada. E vossas mulheres serão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a qualquer de meu povo, que é pobre junto a ti, não serás para ele agiota, nem lhe imporás usura. Se tomares as vestes de seu próximo por penhor, tu lhe restituirás antes do pôr do sol, porque esta é a sua única coberta. É a veste de sua pele, em que ele dormirá. E acontecerá que, quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, pois sou benevolente. Não injuriarás os juízes, nem maldirás o governante do teu povo. Não tardarás a oferecer o primeiro de teus frutos maduros, nem de teus licores. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma forma farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias estarão com sua mãe. No 8º dia os darás a mim. E sereis para mim homens santos. Não comereis carne alguma que for dilacerada por animal do campo. Vós a lançareis aos cães. Êxodo capítulo 23. Não levantarás falso rumor, não porás a tua mão com um ímpio para ser testemunha falsa. Não seguirás uma multidão para fazeres o mal, nem falarás em uma causa modificando a ação após muitos, distorcendo o julgamento. Nem ao homem pobre favorecerás na sua causa. Se encontrares o boi ou o jumento de teu amigo desgarrado, certamente o levarás de volta a ele novamente. Se vires o jumento de alguém que te odeia deitado debaixo de sua carga, deixarás de ajudá-lo? Certamente o ajudarás. Não perverterás o direito de teu pobre na sua causa. Guarda-te de questões falsas, e o inocente e o justo não matarás, porque não justificarei o ímpio. E tu não aceitarás presente, porque o presente cega o sábio, e perverte as palavras do justo. Não oprimirás o estrangeiro, porque conheceis o coração de um estrangeiro, visto que fostes estrangeiros na terra do Egito. E 6 anos semearás a tua terra, e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano a deixarás descansar e ficar sossegada, para que os pobres de teu povo possam comer. E o que eles deixarem, os animais do campo comerão. Da mesma maneira agirás com tua vinha e com teu olival. 6 dias farás tua obra, e no 7º dia descansarás, para que teu boi e teu jumento possam descansar, e o filho de tua serva e o estrangeiro possam ser revigorados. E em todas as coisas que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem fazei menção, nem sejam ouvidos da vossa boca. 3 vezes por ano celebrarás uma festa para mim. Guardarás a festa dos pães ázimos. Comereis pão ázimo 7 dias, como te ordenei, no tempo determinado do mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém aparecerá vazio perante mim. E a festa da cega, as primícias do teu trabalho que semeaste no campo, e a festa da colheita, que é no fim do ano, quando tiveres colhido o teu trabalho do campo. 3 vezes por ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor Deus. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura do meu sacrifício até de manhã. O primeiro das primícias da terra trarás para a casa do Senhor teu Deus. Não cozinharás um cabrito no leite de sua mãe. Eis que envio um anjo adiante de ti, para que te guarde no caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e obedece à sua voz. Não o provoqueis, pois ele não perdoará as vossas transgressões, porque o meu nome está nele. Mas se realmente obedeceres à sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei um inimigo dos teus inimigos e um adversário dos teus adversários. Pois o meu anjo irá diante de ti
e te conduzirá aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, aos jebuseus, e eu os eliminarei. Não te curvarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras, mas os destruirás totalmente e quebrarás completamente as suas imagens. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de vós a enfermidade. Não haverá ninguém que lance seus jovens, nem estéril, cumprirei na tua terra o número de teus dias. Enviarei o meu temor diante de ti, e destruirei todo o povo a quem fores, e farei com que todos os teus inimigos te virem as costas. E enviarei vespões diante de ti, que expulsarão os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Não os expulsareis de diante de ti em um ano, para que a terra não se torne desolada e os animais do campo se multipliquem contra ti. Aos poucos expulsarei de diante de ti, até que tu aumentes e herdes a terra. E colocarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e do deserto até o rio, porque entregarei os habitantes da terra em tua mão, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás pacto com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, pois se servires aos seus deuses, isso certamente te será por armadilha. Êxodo capítulo 24. E ele disse a Moisés: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E somente Moisés se aproximará do Senhor, mas eles não se aproximarão, nem subirá o povo com ele. E Moisés veio e disse ao povo todas as palavras do Senhor e todos os juízos. E todo o povo respondeu a uma voz e disse: Todas as palavras que o Senhor disse, nós faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se de manhã cedo e construiu um altar sobre o monte e 12 pilares, segundo as 12 tribos de Israel. E ele enviou jovens dos filhos de Israel que ofereceram ofertas queimadas e sacrificaram ofertas pacíficas de bois ao Senhor. E Moisés tomou metade do sangue e colocou em bacias, e metade do sangue aspergiu sobre o altar. E ele tomou o livro do pacto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo que o Senhor tem dito faremos, e seremos obedientes. E Moisés tomou o sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue do pacto que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como trabalho pavimentado de pedra de safira, e como o corpo do céu na sua clareza. E sobre os nobres dos filhos de Israel ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus e comeram e beberam. E disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim no monte e fique ali, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi, para que os ensines. E Moisés subiu, e seu ajudante Josué. E Moisés subiu ao monte de Deus, e disse aos anciãos: Esperai por nós aqui, até que voltemos a vós. E eis que Arão e Hur estavam convosco. Se algum homem tiver qualquer negócio a fazer, achegue-se a eles. E Moisés subiu ao monte, e uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor habitou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu 6 dias. E ao 7º dia ele chamou Moisés do meio da nuvem. E a visão da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem,
depois que subiu ao monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Essa leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Lembrando que a Bíblia King James 1611 só é publicada pela BV Books no Brasil. Mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos aprendendo da palavra do Senhor. Que ensinamentos essa palavra trouxe a você? Lembre-se sempre de orar e meditar na palavra. É preciso refletir e trazer essa palavra para a nossa vida. Você que tem feito essa leitura junto comigo, eu aproveito para pedir seu like no vídeo. E se ainda não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que um novo vídeo for postado. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo.